Saudações, saudações da parte da Transforma, saudações em meu nome pessoal e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, bem-vindos ao Momento da Transformação. Esse que é aquele tempo que nós dedicamos para partilhar consigo mensagens que vão contribuir, mensagens que vão garantir que você continuará se transformando pela renovação da sua mente para poder experimentar então aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso lema, essa é a palavra que nos move. Nós acreditamos que se nós nos transformarmos, nós poderemos então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que enquanto continuarmos a pensar do nosso jeito, a fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus, não poderemos experimentar o que Deus tem para nós. Mas quando transformarmos a nossa mente da maneira de Deus, adotando a forma de pensar que Deus quer, o tipo de pensamentos que Deus quer, então aí Ele vai abrir as portas e nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para conosco, não é? Nós acreditamos nisso, por isso criamos esse canal, por isso estamos aqui a passar todas estas mensagens. O principal objetivo é que haja uma transformação na tua mente, uma transformação na tua vida, que você se torne uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais consciente de si, do seu propósito de vida, do porquê está nesta terra, de como se comportar em determinadas áreas e tal. E a série Neemias está nos ensinando de forma tremenda. Hoje já vamos no 6º capítulo. No primeiro capítulo nós falamos sobre a questão da oração, não é? No segundo capítulo falamos sobre a necessidade de ter um plano. No terceiro capítulo falamos sobre a importância de visualizar o teu plano. Depois falamos sobre a necessidade de implementar, não somente ter ideias, mas colocar as ideias no papel. No 5º capítulo estivemos a falar sobre a necessidade de proteger os teus projetos, proteger o teu empreendimento e tal. E hoje estaremos a falar da conclusão da obra. É muito importante que toda obra que você começa vá até o fim. Porque, olha, no caso de Neemias, ele começou a obra, levantou sua posição, pessoas falaram mal dele, houve muitos percalços, mas mesmo assim ele não terminou. Então, se você tem aí um sítio para anotar, um papel e caneta, bloco de notas, pega aí e faz algumas anotações que serão importantíssimas. A questão de terminar, no caso de Neemias, não é necessariamente que depois tem que abandonar a obra, mas qual foi o final do projeto do muro? Como é que acabou essa questão do projeto do muro? O que veio a seguir? Porque, em princípio, como dizia alguém para mim, que enquanto os filhos estão a almoçar, os pais estão a pensar no jantar. Então, enquanto se termina a construção do muro, uma fase muito importante, muito relevante, vem o passo a seguir. E agora? O muro terminou, como é que fica? Não é? Então é isso que nós estaremos a aprender aqui hoje. Não é? A primeira coisa que eu queria partilhar consigo é que Neemias foi até o final da obra. A obra durou cerca de 52 dias, aproximadamente 2 meses. Não é? A obra de reconstrução dos muros de Jerusalém durou cerca de 52 dias. Apesar de toda a oposição do Sanbalat, da oposição que se levantou, das acusações que o Neemias sofreu, das pessoas que tentaram sabotar a obra, que tentaram destruir a obra, ele foi até o fim, ele montou a estratégia de proteção do muro, ele montou a forma que eles iam garantir que aquela obra não fosse comprometida por pessoas que tinham intenção de ver a obra comprometida. A obra foi até o fim, 52 dias depois a obra estava concluída. 52 dias depois o muro estava erguido, as portas reconstruídas, o povo todo eufórico, alegre. Sanbalat, como sempre, com ciúmes, com inveja. A Bíblia conta-nos que até Sanbalat tentou montar um plano para matar Neemias. E a questão que muitas vezes fica aí, outras passagens da Bíblia nos mostram de forma muito clara que antes de começar uma obra, nós temos que avaliar, nós temos que ver se conseguimos ir até o final, nós temos que ver se conseguimos, com os recursos que temos, com as pessoas que andam à nossa volta, com o conhecimento que temos, se poderemos ir até o fim.
Se não tivermos, a ideia não é recuar, mas temos que mobilizar, né, e criar condições para que o projeto que nós temos, o sonho que nós temos, o ministério que queremos começar vá até ao fim. E o fim não significa necessariamente que a tua obra acabou, mas significa a conclusão de uma etapa. Né? Se eu digo que eu quero montar uma empresa, talvez poderia dizer que, olha, a partir do momento que a empresa já está constituída, então a obra acabou. Acabou a obra de construção da empresa. Mas aí depois começam outros desafios, que a gestão, não é? Que é o desenvolvimento, é o crescimento daquela mesma empresa. Se eu digo que eu quero começar um ministério, não é? Enquanto eu estou a tratar a papelada, a registrar, evangelizar os primeiros membros e não sei o que, e tal, isso talvez poderia ser considerado a primeira fase. A conclusão da implantação do ministério, por exemplo, seria ter um local onde vão realizando vossas reuniões, ter um número razoável de membros, ter a documentação, a autorização legal para que esse ministério flua, ter talvez um número considerável de cadeiras, talvez ter um sistema de som razoável o suficiente para que as atividades aconteçam com alguma normalidade e por aí fora. Mas mesmo depois de conseguir isso, começam outros desafios. Desafios de discipulado, de treinamento, de levantar novos líderes e por aí fora. Então, importa que nós possamos concluir uma etapa para que a outra etapa comece. Importa que nós possamos concluir uma fase do nosso projeto para que a fase seguinte comece. Importa que aquilo que nós começamos nós possamos ser capazes de concluir. Há um treinamento sobre liderança que participei já faz muitos anos, em que um homem me ensinou duas palavras duas questões muito importantes. Primeiro, disse que, olha, temos que saber pedir perdão e agradecer. Mas isso era apenas uma dica. O que ele falou, que está relacionado com aquilo que Neemias viveu e que eu recomendo que você viva, é termine o que você começou. Algumas pessoas são muito boas de começar obras. Hoje começa uma obra aqui, vai até talvez a viga de coroamento e a obra para. Começa uma obra ali, não é? E talvez faz umas 2 fiadas só da construção e para. Começa uma obra a colar e também vai mais um pouco. Não, aquele bairro é feio, as pessoas daquele bairro são complicadas e não sei o que, foi embora. Começa uma obra num outro bairro. Não, mas ali comecei, só que depois senti que ali tem uns espíritos. Então não vale a pena eu dar continuidade com a obra naquele local e vai. Isso acontece para muita coisa. Pessoas começam um negócio, por exemplo, de venda de equipamento informático. 3 meses depois já abandonou, está a vender água. 4 meses depois já abandonou, está a vender comida. 1 semana depois já abandonou, está a vender computadores. 2 dias depois já virou consultor em contabilidade ou não sei o quê. 15 dias depois já está numa outra área. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Por quê? Porque isso não te permite ter a consistência que você deveria ter em alguma área. Né? Os estudiosos ou os empreendedores, através de vários livros, falam sobre a questão das 10.000 horas. Ou seja, para eu ser perito, especialista numa determinada área ou num determinado assunto, eu tenho que gastar cerca de 10.000 horas nesse assunto. A partir desse instante, sim, eu posso me considerar relativamente maduro nessa área. Então, para que um projeto tenha alguma consistência, tenha alguma robustez, é necessário que o empreendedor, a pessoa que começou, seja persistente o suficiente para ir até o fim. O fim que estou a referir é pelo menos de uma etapa, pelo menos de uma fase. Não é? Comecei a aprender a tocar bateria. 1 semana depois já abandonei, agora estou a aprender a tocar piano. 2 dias depois já abandonei, agora estou a tocar baixo. 1 mês depois já abandonei, estou a tentar aprender talvez a tocar um outro instrumento. Isso pode comprometer, pode primeiro fazer com que você nunca atinja os seus reais objetivos. Segundo, ir criando nas pessoas uma sensação de desconfiança em relação a ti. Tipo, quem? Fulano, ele nunca vai terminar com o projeto. Ele nunca vai terminar com as coisas que ele começa. Ele vai mobilizar as pessoas e muitas vezes é o que fazemos, mobilizamos pessoas para o nosso projeto. Começamos com muito entusiasmo, estamos ali e tal, as pessoas acreditam em nós, as pessoas dedicam seu tempo, suas energias, seu ser todo para nós e no meio do caminho, do nada, desistimos. O que é que se passa? É que fulano desistiu, é que fulano complicou, é que fulano não sei o quê, porque não tínhamos consistência. No caso de Neemias, ele foi até o fim. Ele foi até o fim, com toda a perseguição, toda a ameaça e eventualmente todas as dificuldades que eles tiveram que atravessar durante
a obra. Então, se você começou algo, por favor, lembra por que começou. Nunca se esqueça disso. Nós, quando começamos com o momento de transformação, temos um porquê. E o nosso porquê continua o mesmo até hoje. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas dificuldades já enfrentamos. Muita gente que estava conosco nesse projeto já nos abandonou. Muita gente que alegadamente acreditava no projeto da Transforma e aparentava estar junto conosco, nos abandonou. Mas nós estamos aqui. Continuamos firmes e fortes. Continuamos determinados e com projetos cada vez mais ambiciosos. Tenho certeza que outras pessoas poderão integrar a organização no futuro, mesmo agora. Se você está aí a ver esse vídeo, você gostou dessa causa, você gostou do trabalho que nós estamos a fazer, nós temos outros projetos na organização. Por favor, entre em contato, deixa uma mensagem aí nos comentários e depois nós poderemos integrar. Precisamos de voluntários que queiram colaborar conosco no grande projeto que é a Transforma. Mas o que acontece é que durante esse processo de construção da Transforma que nós temos hoje, algumas pessoas desistiram, algumas pessoas nos abandonaram, algumas pessoas contaram coisas que não eram verdadeiras, algumas pessoas prometeram coisas que não cumpriram, algumas pessoas nos deram certas aberturas e depois mudaram de ideia. Nós não estamos aqui firmes e fortes. Não é porque está tudo leve do nosso lado, não é porque está tudo agradável do nosso lado, é porque nós estamos determinados a ir até o fim e garantir que você vai ser transformado pela renovação do seu entendimento. Os percalços, as dificuldades, as pessoas que vão aparecer com outras ideias, nós falamos sobre isso e também queria fazer aqui um ponto. Atenção, quando você começa um projeto, é preciso ter atenção à questão do foco. O foco seria essencialmente saber dizer não. O que eu quero dizer com isso? Eu sei qual é o meu propósito de vida. E todos os projetos, iniciativas, ideias, trabalhos que me vêm e que eventualmente não vão contribuir para o meu propósito de vida, geralmente eu digo não. Eu tenho uma agenda, geralmente tenho, não é, nesse bloco de notas que tenho aqui, até poderia mostrar-vos. No início de cada dia, eu faço o rolo daquilo que serão as atividades que eu vou realizar e, naturalmente, deixo sempre uma brecha ou um espaço para atividades que eventualmente não foram programadas, mas devem estar alinhadas com aquilo que são os meus objetivos. Se estiver muito fora, é não. Algumas pessoas me acham muito ocupado. Algumas pessoas me acham muito disponível. Qual é a grande diferença? É que geralmente as pessoas que me acham muito disponíveis são as pessoas com as quais nós estamos a trabalhar, no sentido daquilo que é alcançarmos parte dos objetivos que temos como organização, como projeto, como trabalho, como negócio que nós fazemos. Mas pessoas, por exemplo, que eventualmente me convidam para uma festa, a maior parte delas me acham uma pessoa muito ocupada. As pessoas que me convidam, por exemplo, para um churrasco, uma partida de futebol, a maior parte delas me acha uma pessoa muito ocupada. Dificilmente tenho tempo para isso. Estou a dizer que isso é mau? Não é mau. Mas a prioridade é o meu propósito de vida. A prioridade é aquilo que é o projeto de vida que Deus tem concedido a mim. O que é que estou a tentar dizer com isso? É que se nós não fizermos isso, provavelmente nunca chegaremos ao fim dos projetos que Deus tem colocado em nós. E uma coisa interessante é que geralmente quando nós começamos um projeto, aí começam a aparecer outras iniciativas, começam a aparecer outras propostas. Aí o líder, o responsável, a pessoa que sabe que tem um chamado, que tem um propósito de vida, deve manter o foco. Não estou a dizer que temos que virar chatos, que só tratamos das coisas do nosso interesse e tal. Não, nós temos que saber tratar as coisas do nosso interesse, mas também as coisas que são do interesse dos outros. Entretanto, deve haver um alinhamento. É sempre bom haver um alinhamento entre o que eu faço hoje e o meu objetivo maior. O que eu estou a fazer hoje e aquilo que eu tenho como meta de vida. O que eu vivo hoje e aquilo que eu desejo colher amanhã. Por quê? Porque senão corre o risco de você se perder. E aquele que é o teu maior projeto, o teu projeto de vida, não se realizar. Corremos o risco de ter uma situação de nos diluirmos. Começar um projeto que deveria durar 52 dias e o projeto durar uns 20 anos. Uma coisa muito comum no nosso meio, acredito que se você avaliar comigo, há de ver muitos de nós, moçambicanos,
por assim dizer. A maior parte das casas que nós construímos em Moçambique demoram muito. Falo de casas, falo de estradas e outro tipo de infraestruturas. E uma das principais razões tem sido a falta de foco. Porque começa a obra, depois queremos parar a obra para fazer outras coisas, queremos parar a obra para assistir o que o vizinho está a fazer, e depois começamos um projeto no meio, e para não, altera aqui, aumenta as medidas daqui, põe mais um quarto aqui, põe mais uma sala ali, põe mais uma casa de banho ali. Falta de foco. Aquele que era o projeto original, muitas vezes não é o projeto final. Outro aspecto muito importante, após a conclusão do muro, Neemias ofereceu um sacrifício de louvor. Neemias convocou o povo e ofereceram, e era hábito, era cultura naquelas épocas, não é, oferecer sacrifícios de animais puros, não é, a Deus, como agradecimento e também como pedido de perdão pelos pecados. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que Neemias nos ensina com isso? É que o teu empreendimento, muitas vezes, alguns de nós empresários achamos que nós trabalhamos muito, que nós somos muito inteligentes, muito esforçados, dedicamos muito. Eu não posso, sei lá, as pessoas são preguiçosas, as pessoas são, sei lá, eu me esfolei, eu me sacrifiquei, eu trabalhei, eu me dediquei, eu. Tudo isso é verdade. Mas sabe que há muitas coisas que você não controla. Muita coisa. Uma delas é o próprio teu tempo de vida, a tua própria saúde. Podes te cuidar da melhor forma possível. Podes ter os melhores médicos que existem nesta terra. Podes ter a melhor alimentação. Na mesma apanhares uma doença grave, uma doença terminal. Na mesma ser roubado. Na mesma ser assaltado. Na mesma teu projeto sofrer um incêndio ou uma outra situação qualquer. E você sabe que tudo que estou a falar aqui é verdade. Então, o que garante, mais do que todas essas coisas, que você consiga realizar? É Deus. É Deus na tua vida. É Deus te protegendo. Há situações, circunstâncias em que Deus te livra de perigos, Deus te livra de situações, Deus te dá sabedoria para gerir bem um assunto, Deus te dá instrução para tratar bem um assunto, Deus te mostra as pessoas certas com as quais você deve trabalhar, Deus te dá graça nas pessoas com quem você vai abordar e pedir apoio, pedir uma e outra ajuda. Deus faz tudo isso a teu favor. Então, uma das boas formas é, terminou uma fase, agradeça a Deus. Vou estar a perguntar como é que eu vou fazer isso. Olha, eu não tenho uma fórmula específica para isso. Mas você, no teu relacionamento com Deus, sabe exatamente como é que deve agradecer a Deus. Você pode fazer isso, por exemplo, ajudando pessoas necessitadas. Você pode, por exemplo, fazer uma oferta especial na igreja ou no ministério em que você está. Você pode fazer uma oferta especial na vida das pessoas que te ajudaram ou têm te ajudado a chegar onde você chegou. Você pode fazer uma oferta especial, não é, na vida de uma organização de caridade, uma organização que ajuda pessoas carenciadas e por aí fora, como gratidão, agradecimento, reconhecimento de que Deus tem me protegido até aqui e uma fase muito importante do meu projeto eu alcancei. Entendeu? Então, Neemias fez isso e eu recomendo que você faça. A cada fase do seu projeto, atenção, não é para levar dinheiro de mercadoria e entregar na igreja. Não é isso que eu estou a falar. Não é para levar dinheiro de salário de trabalhadores e ir oferecer. Não é isso. Estou a falar com os teus rendimentos. Com aquela parte que é realmente da empresa. Porque senão, a empresa vai à falência. Algumas vezes, não é, com devido respeito a todos os ministérios com os quais nós trabalhamos, há crentes que confundem as coisas. Há crentes que às vezes levam dinheiro de mercadoria, dinheiro de compromissos. Às vezes é uma mercadoria que ele levou a crédito, ainda não vendeu. A primeira venda que faz, pega o dinheiro e supostamente é oferta de gratidão. A não ser que seja uma oferta de sacrifício, que esse é outro assunto que poderemos falar numa outra circunstância. Então, agradeça a Deus. Mais do que agradecer a Deus com coisas materiais, agradeça a Deus em seu coração. Louve a Ele. Louve a Ele, ore, fale com Ele, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E o último ponto que eu queria também deixar aqui, mais do que agradecer, estabeleça um altar no teu projeto, um altar para a adoração de Deus. Entenda o que eu disse, estabeleça um altar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que montar
um púlpito na minha empresa, não. Mas estabeleça, olha, consagre. Senhor, comecei a minha empresa, comecei o meu empreendimento, o meu projeto, aqui está, eu consagro a Ti. Não sei como se faz isso. Uma dica muito simples seria convidar o líder, o dirigente, o pastor, o profeta, o apóstolo, o bispo, a pessoa que é o teu pastor espiritual, que é o teu líder espiritual, a vir para o local, a fazer uma oração naquele lugar. E a partir daquele instante você consagra que esse lugar aqui ele é dedicado a Deus. Infelizmente ou felizmente, mas eu acho que não posso colocar essa questão de felizmente, em Moçambique, no nosso meio, quando as pessoas começam um empreendimento, olha, com devido respeito a nós que somos africanos, com devido respeito a nós que somos moçambicanos, fazemos um ritual em que, na maior parte dos casos, chamamos um ancião lá da zona, né, um curandeiro, um régulo, e ele vem ali com uma farinha, ele vem ali e faz aqueles que na minha terra chamam de mucuto. Já devem saber onde é a minha terra, né? Já disse que é uma das cidades mais interessantes do país. Noutras zonas chamam de Cupacha. Outras zonas dão os outros nomes. Invocam o espírito de antepassados. Invocam o espírito de mortos. Meu irmão, de acordo com a Bíblia, não deve proceder assim. Mas Adélio, eu sou africano. Os africanos são assim. Os africanos são conscientes do que eles estão a fazer. Você hoje tem o privilégio de conhecer que é um Deus vivo. É a Ele que você deve dar toda a referência, toda a glória e toda a honra. É a Ele que você deve consagrar as coisas, não a um morto. Com devido respeito, um morto é capaz de te ajudar. Um morto é capaz de proteger o teu empreendimento. Um morto é capaz de te ajudar a melhorar a tua empresa. Os mortos já não falam. Com devido respeito à memória dos nossos entes queridos, mas o morto já não pode fazer nada por nós. Não é uma questão de fanatismo, mas é uma questão de consciência, é uma questão de o que a Bíblia ensina. Tenha cuidado com isso. Quando nós estamos a falar de oração, estamos a falar de oração para um Deus vivo. Quando nós estamos a falar também agora sobre consagração, estamos a falar de consagrar a um Deus vivo, que pode agir, que pode te proteger, que pode te ajudar. Não, nós nascemos assim, é feito assim e vai continuar sempre assim. Tudo bem, respeito a tua crença, mas não recomendo. Recomendo que você consagre a Deus. Ele é um Deus vivo e Ele vai te ajudar e Ele vai te proteger. Se você chegou até onde chegou, não é por causa do espírito de antepassados. Não é. Nunca foi. É por causa de um Deus vivo que te protege. Certamente que o teu ente querido talvez tinha das melhores intenções em relação à tua vida, mas uma vez morto, já não pode fazer mais nada. Já não pode fazer mais nada. Eu sei que para alguns de nós isso pode soar muito pesado, pode soar muito complicado. Como é que eu vou fazer? Como é que isso se gere? Olha, dentro na minha família sempre se fez assim e tal. Eventualmente você pode ter essa dificuldade. Me aproxime ou deixe ali o seu comentário, nós vamos ajudar a como fazer isso. Mas não recomendamos que você consagre o teu negócio a curandeiros, a mágicos, a espíritos de antepassados. Acredita mesmo que aquele curandeiro vai te fazer prosperar? A troco de quê? Qual é a contrapartida que você tem que dar para o teu projeto prosperar? Até quando você pode sustentar uma consagração, uma bênção feita por um curandeiro, um mágico, um feiticeiro? Até quando isso dura? Qual é o preço que você tem que pagar muitas vezes para conseguir isso? Diante de Deus não há preço. É tudo de graça. É tudo de graça. Então, consagre ao Senhor. Consagre. Então, 3 ou 4 coisas que nós queríamos ensinar-te neste vídeo. A primeira, tenha foco. Vá até ao fim. A segunda, seja capaz, não é, de oferecer um sacrifício de louvor a Deus pela conquista do teu projeto. A terceira, consagre ao Senhor. Levante um altar de adoração do Senhor na tua empresa, no teu projeto, no teu negócio. Há alguns irmãos de outras congregações religiosas que eu aprecio muito e quero deixar aqui o meu apreço sem precisar mencionar o nome de nenhuma congregação, de que quando chega o horário que ele tem que ir orar, quando chega o horário em que ele tem que fazer a sua oração de agradecimento e de louvor a Deus, ele fecha a loja, não interessa quantos clientes tem lá.
ele fecha o estabelecimento e não interessa quantos clientes tem lá, porque ele sabe que a primeira devoção, dedicação é para Deus e não necessariamente para o cliente. O cliente hoje vem, amanhã pode não vir, mas Deus é conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, essas 3 dicas que nós queríamos deixar neste último capítulo da série Neemias, que acreditamos que está a ser uma bênção para ti. Também acreditamos que já deixou o like. Se tinhas esquecido, estava muito concentrado com a mensagem, então deixa o teu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva para receber as novidades. No próximo episódio estaremos a começar a série Josué. Josué é um grande jovem, um jovem abençoadíssimo, que serviu a Deus de uma forma tremenda, que nos deixa lições muito importantes, não é? Essa será a próxima série. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.